Lá em Fortaleza tinha um grupo de amigos, eu tenho ainda, a gente é amigo de infância, né? Desde o tempo da infância. E a gente sempre se reuniu desde criança assim, pô, a pré-adolescência, terceira infância, segunda infância, pré-adolescência. E a gente sempre se reuniu para tirar uma onda, andar de skate, passear, conhecer lugares, tal assim. Os que era possível a gente ir, experimentar a vida, o lazer, ir pra praia junto, tal. E na pandemia a gente começou a se defrontar com o que eu acho que aconteceu em Fortaleza, que aconteceu no Brasil inteiro. Que aconteceu em Fortaleza, que aconteceu no Brasil inteiro. A gente começou a se defrontar com um monte de gente em situação de rua, mais do que o que era normal para Fortaleza. É absurdo você falar que pessoas em situação de rua é uma coisa normal. Mas quando a gente falar normal, a gente está falando de um contingente ainda maior do que aquelas pessoas que já estavam na rua. E a gente começou a se defrontar com isso na cidade em lugares que anteriores à pandemia, em lugares que anteriormente à pandemia, pessoas em situação de rua não ocupavam aqueles lugares. Então a gente começou a ver muita gente em situação de rua em lugares que antes elas não estavam. Perto da nossa casa, num lugar que não era debaixo de uma ponte, que era numa rua mesmo, famílias sendo alocadas ali, que não dá pra dizer que elas estavam sendo alocadas, mas morando ali, residindo ali naquele lugar. Aí o que a gente pensou? Vamos fazer, com o mínimo de esforço, vamos tentar fazer alguma coisa pra chegar nessas pessoas de alguma forma. Aí a gente começou a fazer uma coisa que a gente deu o nome de Bread Day, tá ligado? Uma vez por semana a gente arrecadava no bairro inteiro, pelos stories mesmo no Instagram, pão, queijo, presunto, requeijão, papel isopor, água e mais uns alimentos para levar para as pessoas em situação de rua da Praça do Ferreira e dos lugares que a gente fosse encontrando até chegar na Praça do Ferreira. Aí a gente fez essa ação e a gente fazia essa ação e a gente ficava conversando lá com os moradores de rua, né? As pessoas ali estão carentes de alimento, estão carentes de coisas que são da ordem do que é material, mas elas estão carentes de uma coisa que tal hora o alimento não chega, tá ligado? Que a barriga cheia não traz. Que é o afeto, pô. Que é a escuta, o afeto, o carinho, o reconhecimento. Olhar para essas pessoas em situação de rua e olhar para elas como sujeitos, de fato, e não como coisas existentes. Olhar e reconhecer essas figuras como o que elas são, pessoas com uma trajetória, com história, com a vida, com nome. E muitas dessas pessoas, elas estão em situação de rua, várias estão em situação de rua, e não são reconhecidas como pessoas, elas não são sequer enxergadas. É diferente você ver uma pessoa e se enxergar uma pessoa. Você vê uma pessoa e se olhar para ela como um sujeito. O olhar é diferente, a forma é diferente, o tom de voz é diferente, o falar é diferente, o ouvir é diferente, tudo é diferente. A gente sabe quando a gente está sendo invisível para alguém. A gente sabe quando alguém não está reconhecendo a gente. A gente sabe quando alguém não está considerando a gente. E muitas dessas pessoas vivem sem ser consideradas como sujeito, como pessoas, como trajetória, e vivem assim, invisíveis. Elas ocupam todos os lugares, elas incomodam, elas ocupam os lugares. As prefeituras, os estados fazem planos de higienização dessas figuras, porque elas incomodam, são um contingente, uma massa que incomoda demais. Mas é uma massa que incomoda, mas é uma massa de invisíveis, porque não são reconhecidos, porque não são considerados, só como um incômodo. Então, quando a gente saiu do lugar que a gente estava, para entrar em contato com essas pessoas, a gente escutou tanta história de vida, tanta gente falando sobre tanto, falando sobre a vida, com tantas considerações. Pessoas que a gente olha no cotidiano que a gente diz assim: porra, essa pessoa nunca conseguiria me ensinar nada. Essa pessoa jamais conseguiria me passar alguma coisa. Pô, tô fazendo um mestrado dentro da universidade pública. O que, que o morador de rua vai me ensinar? Vai me ensinar tanto, velho. Ele não tá naquela condição como uma experiência. Mas se fazer escuta é mais do que colocar a pessoa num lugar de ensinar. É reconhecer uma trajetória. É considerar um sujeito, uma vida, uma pessoa que tá ali, pô. Tá ligado? Que o sujo, que a cor, que a falta de casa, que, que a falta de moradia, que a falta de documentação, que a falta de consideração, que a baixa autoestima, que a droga, que a destruição fez o cara ser invisível. Só que tem uma pessoa ali, pô, tá ligado? Debaixo daquela camada de invisibilidade, que é uma camada muito visível, que é um monte de coisa que faz a gente não perceber o sujeito que chega antes dele.
A gente olha pra ele, a gente não consegue acessar aquele sujeito, porque antes dele a gente vê um drogado, a gente vê um sujo, a gente vê um viciado, a gente vê uma pessoa em situação de rua, uma pessoa sem documento, a gente vê uma violência que às vezes nem tem. Às vezes é uma pessoa tão doce, às vezes é uma pessoa tão meiga, tá ligado? Só alguém que como qualquer outra pessoa, como qualquer outro sujeito, com casa ou sem casa, precisa ser considerado. Porque para se estabelecer uma relação, um contato mínimo, precisa que o outro sujeito seja considerado, e a gente não faz isso, pô. A gente não considera essas pessoas. Então essas pessoas, elas estão famintas de muita coisa. De roupa, de moradia, de alimentação, de consideração, de reconhecimento e de afeto, que é um lugar que a barriga cheia não chega. Você pode estar com a barriga cheia, mano, mas se você tiver com fome de amor, não vai adiantar, tá ligado? Você pode estar com a barriga cheia, mano. Você pode estar com o bolso cheio. Mas se você não tiver com, se você tiver com fome de amor, menor, não vai adiantar. Porque é o lugar onde o que é material não chega, pô. Que é só a consideração, o reconhecimento, o afeto que chega. Tá ligado? E às vezes essas pessoas estão com essa carência. E a gente também, não é só elas. Tá ligado? Só que tem um monte de coisa que tá na frente dessas pessoas que não deixa a gente ver eles. Porque a gente vê antes deles um monte de camada que fazem essas pessoas serem invisíveis. E, porra, não tinha dimensão disso. Não tinha nenhuma dimensão disso. Aí eu fui fazer esse projeto com meus companheiros, com os meus pares. Caralho, mas eu ouvi tanta história de vida. Tanta gente falando tanta coisa. Tá ligado? Tanta coisa que eu escutei que, caralho, que minha mente, porra, mudou minha cabeça. Só de uma ideia que o cara falou. E eu, caralho, meu irmão, velho, é muita coisa que tá acontecendo aqui. É muito sujeito sendo desconsiderado, pô. É muita história, é muita trajetória sendo refém, tá ligado? Refém de um modo de vida que desconsidera, que ignora. Porra, se você não produz, você não é nada. Se você não produz, você não é nada. Você não é sujeito, pô. Você não tem direito. Você não é considerado. A gente faz isso com quem tem casa, a gente faz isso com quem não tem casa, pô. A gente faz isso com quem tem nome, a gente faz isso com quem não tem, tá ligado? A gente pega nossos idosos e taca dentro do asilo, caralho, porque os caras não produzem mais. Porque ele não consegue mais produzir, porque ele não tem força mais física. A gente desconsidera eles como sujeito. Pega toda a trajetória, todo o conhecimento, tudo que eles representam, tudo que eles foram na nossa vida. E a gente faz, sabe o quê? Taca dentro do asilo. Pega nossos pais, pega nossos avós, pega os idosos que tem tanta coisa pra nos ensinar, tem uma trajetória fodida, pra dizer pra gente, porra, talvez o caminho seja por aqui, a gente desconsidera. A gente desconsidera. Aí quando a gente fala de ancestralidade pra uma galera, porra, tá falando de um conceito metafísico. Não, caralho, a gente tá falando de quem tá do teu lado, porra. Que tá aí, que abriu o caminho pra tu tá vivo, que se não fosse essa pessoa tu não tava nem na terra. Tá ligado? E tu desconsidera, taca no asilo, pô. Não reconhece o sujeito, não considera, não reconhece a trajetória. Tudo aquilo que aquela pessoa podia te ensinar. É um modelo nefasto. É um modelo nefasto. Tá ligado? Maldito. Se você não produz nesse modelo que a gente vive, você não é nada, você é descartável. Joga fora. Esse que é o papo. Se você não produz, você não é nada. Você não precisa ser considerado, pô. Taca no lixo. Tá ligado? A gente faz com as pessoas o que a gente faz com os objetos. E os objetos são obsoletos, vem com a data de validade. A gente coloca uma data de validade numa figura, pô, numa pessoa. Tá aqui, foi válido, vai ser válido desse dia, que foi o dia que nasceu, até o dia que morreu. Pronto. Depois é só lembrança, memória, vai pro caralho. Se não puder mais produzir, taca no asilo, pô. E foda-se. É isso que a gente faz, mano. Tá ligado? É um modelo nefasto. É um modelo nefasto. É um modelo que impossibilita o reconhecimento do sujeito pelo que ele é, velho. Porra, você é mais do que o que você produz. Você é mais do que o tanto de dinheiro que você pode acumular e produzir, tá ligado? Você é mais do que seu trabalho. Você é mais do que esse tempo que estão te colocando enclausurado num lugar que não te permite viver, experimentar a vida, pô. Quantas pessoas estão experimentando a vida, velho? Quantas pessoas estão experimentando a vida? Quantas pessoas não estão sobrevivendo? Tem gente que tá sobrevivendo o dia inteiro, todo dia é uma sobrevivência. Porra, tá ligado? É de ficar puto, mano. É de ficar puto. Mas enfim, não vou me estender muito. Vamos pro podcast. É de ficar puto. Jesus e o Messias negro, sabe? Os caras trocando tiro com a polícia, os caras invadindo pra... Eu fico, mano, aqui a gente tá no... Não, vamos dialogar. Mas tá ligado também que às vezes parte disso também. O pessoal, muita gente tem
Medo. Mesmo, de sentir dor, de tomar uma cacetadazinha no braço, pra já fica bolado.